Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu estágio na unidade de internação, na clínica médica. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, né? Já fiz 2 vídeos desse aqui no canal, um contando a experiência da urgência e emergência e outro contando a experiência do posto de saúde, né? Os meus estágios. Vou deixar o link aqui no box de informação e nos cards pra quem ainda não assistiu. Eu fiz 2 períodos nesses setores, um no 6º período, que na verdade foi ensino clínico, que eu ia uma vez na semana para o hospital, e o outro no 9º período, que eu ia mais vezes na semana, né? Vou começar contando do 6º período, que eu passei num hospital ortopédico aqui de Belo Horizonte. Tinha, se eu não me engano, acho que 5 enfermarias masculinas nesse andar que eu passei. Também passei na ala feminina, né? Mas foi bem menos do que na masculina. A gente ficou mais na masculina porque a gente gostou mais de lá. Achou que os técnicos foram muito mais receptivos do que da ala feminina. Porque lá foi meu primeiro contato, gente, com pacientes hospitalizados, paciente internado. Eu tinha tido outros contatos com pacientes em ações sociais, em asilos e tudo mais, mas não era a mesma coisa, né? Então foi lá que eu tive essas primeiras experiências, foi lá que eu fiz as minhas primeiras evoluções de pacientes internados, foi lá que eu fiz o primeiro exame físico, foi lá também que eu passei a minha primeira sonda de alívio. Lá, gente, a gente atuava muito na assistência, tá? Cada semana a gente ficava com um técnico, né? E a gente pegava a enfermaria que ele tava e auxiliava ele lá nos cuidados assistenciais, né, do paciente. Então, banho no leito em quem precisava, encaminhava os pacientes para banho de aspersão, medicamento, curativo. O curativo tinha aos montes, assim, né, por ser um hospital ortopédico, tinha vários tipos de curativo que a gente fazia muito, paciente com aquelas gaiolas, assim, a gente tinha que fazer curativo em cada parte onde tinha um furinho, mas foi muito legal mesmo, eu aprendi bastante coisa lá. Eu fiquei com uma técnica lá uma vez, eu e uma amiga, que ela era doidinha, assim, de pedra, assim, gente. Tanto que quando ela precisava da gente, ela gritava a gente nos corredores, assim. E Juline, que era a junção de Aline com Juliane. Aí a gente sabia que ela tava precisando da gente e a gente ia lá ajudar ela. Mas ela era muito doidinha. Teve uma vez que ela fez uma coisa errada que eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente estava precisando pegar um acesso num paciente que já estava internado há um tempo, recebendo antibiótico, e ele perdeu o acesso e a gente não conseguiu pegar o acesso desse paciente. E a gente o que fez? Chamou a técnica, é claro, e ela veio, tentou, também não conseguiu, e aí ela falou com a gente, não, gente, quando vocês não conseguirem pegar o acesso, você garroteia em cima e embaixo. Gente, ela garroteou o braço do paciente em cima e embaixo. Ele falou assim, ó, a veia subindo, ó, e funcionou lá o acesso. Minha preceptora chegou na hora, eu olhei pra cara dela, minha preceptora, não, jamais faça isso. Então, tipo assim, gente, a gente tem várias experiências malucas em campos de estágio. A segunda vez que eu passei na unidade de internação foi no 9º período. E lá a gente já tinha muito mais, assim, experiência, já tinha muito mais conhecimento, e lá a gente assumia mesmo a enfermaria. Então a gente já assumia, o técnico nem aparecia lá, nós dava, tipo, folga pro técnico de enfermagem. Nessa ala eram 10 enfermarias com 50 leitos no total, gente. E era 2 enfermeiras, 25 pacientes para cada, né, 25 leitos para cada enfermeira, que é muita coisa, elas ralavam igual uma condenada. Então a gente ajudava, além do serviço do enfermeiro, a gente atuava muito na assistência, e isso foi muito bom, tá, gente? Eu não reclamo, tipo, porque tem muita gente que fala assim, mas eu vou estagiar, vou fazer o serviço do técnico. Isso é muito bom, porque se no futuro você precisar trabalhar como enfermeira assistencial, você vai poder trabalhar tranquilamente. Se no futuro você precisar de enfermeiro supervisor assumir um paciente, você não vai passar vergonha. Que até um professor meu uma vez comentou com a gente de uma enfermeira que trabalhou com ele, que precisou assumir um paciente, e ela até chorou porque ela não sabia atuar na assistência, porque ela só ficava na parte burocrática. Quando eu chegava, a gente já comunicava a enfermeira e o técnico em qual enfermaria a gente ia atuar ali, e a gente fazia aquela primeira corrida de leito, a gente anotava todos os dispositivos que os pacientes estavam usando, o acesso, qual a data do acesso, se estava mantendo salinizado, se estava infundindo alguma medicação ou volume, se tinha sonda naso, se tinha sonda vesical, tudo a gente já anotava, se estava infundindo dieta, se não estava. E depois a gente ia para o postinho de enfermagem para poder olhar a prescrição, separar as medicações que a farmácia mandava, o saquinho de cada leito das enfermarias, né? E a gente tinha que fazer identificação, olhar lá e marcar os horários. A prescrição dos pacientes viam, tipo assim,
de 12 em 12 horas. Aí a gente olhava o horário padrão do hospital. De 12 em 12 horas é 8 horas da manhã e 8 horas da noite. De 6 em 6 horas. Aí o horário era tipo 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Tinha os horários padrões do hospital. Então, pelo horário padrão do hospital, a gente ia lá na prescrição, de acordo com o médico prescreveu. Se é de 12 em 12, se é de 24 em 24, a gente colocava o horário que aquela medicação ia ser feita. E depois que a gente fazia toda essa identificação, a gente já partia para assistência, fazia as medicações que precisava. Se precisasse trocar acesso, a gente já trocava. E aí a gente dava banho no leito, encaminhava o paciente para banho de aspersão, trocava todas as roupas de cama. Lá a gente fazia exame físico, fazia a evolução. Para quem não sabe, existe essa diferença entre evolução e anotação. Evolução só o enfermeiro faz, o técnico faz a anotação de enfermagem. Então a gente fazia os dois, tanto para o enfermeiro, tanto para o técnico, né, já que a gente assumia todos os cuidados do paciente lá. Os pacientes lá não eram críticos, né, eram cuidados mais intermediários. E a maioria dos pacientes deambulava, um ou outro que precisava de banho no leito, gente, era mais difícil assim, mas a maioria andava, tanto que aconteceu uma situação de um dos pacientes que eles andavam muito, ia pro jardim do hospital, ele foi até o postinho de enfermagem, ele arrancou o acesso, foi lá no postinho, bateu no vidro e apontou assim pro braço, e a gente, que legal, ele arrancou o acesso e foi lá pedir para fazer outro acesso nele, não entendemos, mas tudo bem. Esse paciente, ele tinha... De tempo em tempo, ele sentiu umas dores muito fortes na barriga. E o que aconteceu? Bem na hora que ele arrancou o acesso, a gente foi lá funcionar, começou a sentir as dores muito fortes. Quase que a gente apanhou do paciente, por sinal, porque ele ficava assim... Foi uma confusão danada. E eu e minha amiga segurando ele, tentando conter ele no leito, tentando funcionar um acesso, pedimos ajuda para acompanhante. Por fim, a nossa sorte que o nosso preceptor viu foi lá ajudar a conter ele no leito para funcionar um acesso rápido, para poder fazer medicação para dor, porque ele não deixava funcionar e ele ficava querendo bater na gente, né? Como se a gente não tivesse querendo ajudar a ele. Por fim, minha amiga conseguiu funcionar, fez a medicação para dor, a dipirona, e ele foi parando de sentir a dor, foi acalmando assim. Então, assim, a gente passa com cada coisa, gente, cada sufoco que vocês não fazem ideia. Uma outra situação também que a gente passou lá, a gente foi dar um banho no leito num paciente idoso, gente, todo atrofiado, diante de Deus. Ele era tipo assim, vou fazer assim, gente, as pernas assim, ó. Ele ficava assim, exatamente assim no leito, pra vocês entenderem. Ele era bem atrofiado e a gente foi dar esse banho no leito, eu lembro exatamente, o nome dele era Miguel. E a gente, com todo amor, dando banho no leito, ele era gastrostomizado, ele era muito emagrecido mesmo, tinha algumas lesões, então a gente tinha que dar um banho com calma para trocar os curativos, cuidar da gastrostomia, fazer a higiene, tudo bonitinho. E aí, gente, não entendemos até hoje o porquê, mas ele xingou a minha amiga de um palavrão. Não entendemos por quê, porque a gente estava tomando todo o cuidado do mundo com ele. Na hora a gente levou na brincadeira, falando, que isso, Miguel, não sei o quê. Depois a gente riu da situação, não sabemos o motivo dele ter xingado, mas ele era bem ranzinza, então a gente levou na brincadeira e ignoramos, né? A única paciente que eu peguei um pouco mais crítica, assim, foi uma paciente mais obesa, ela era traqueostomizada, estava no respirador, era a única paciente que estava no respirador lá, nessa unidade de internação. E ela tava com tanta secreção, gente, que eu aspirei ela, passava 30 segundos e já tava cheia de secreção de novo. Então, de tempo em tempo, tinha que ficar aspirando essa paciente. Era banho no leito também, que era uma dificuldade danada pra gente conseguir dar um banho no leito dela, porque ela era muito obesa, então ela era pesada, então sempre precisava de mais gente para poder ajudar a gente a virar e tudo, prestar aquela assistência mesmo para essa paciente. E foi nos pedido para poder passar uma sonda nessa paciente. E aí a gente foi passar a sonda. No caso, eu fui passar a sonda, né? Minha amiga falou assim, Aline, passa você. E eu, beleza. Fui passar a sonda na paciente e foi a maior dificuldade da vida, porque a paciente estava lá entubada, inconsciente, então ela não conseguia ajudar a gente e eu tinha que ficar segurando a perna dela era muito pesada, gente, vocês não fazem ideia, então eu tava numa dificuldade só para segurar a perna dela, abrir os grandes lábios, procurar a uretra naquela situação, não tava conseguindo de jeito nenhum, até que minha preceptora viu, assim, eu vou te ajudar, segurou a perna dela. Por fim, gente, eu vi a luz lá no fim do túnel, né, vi a uretra, falei com a minha amiga, eu acho que é aquele buraquinho lá. Ela, Aline, eu não tô enxergando nada. Eu falei assim, pois eu acho que eu tô. E enfiei lá a sonda e deu tudo certo, consegui, foi a maior vitória da vida, né, fiquei toda feliz, depois de tanta luta, de tanto pelejar, consegui.
E essa paciente estava tão crítica assim que ela acabou falecendo, né? Veio a óbito durante a madrugada. No outro dia a gente chegou lá e eu perguntei por ela, o pessoal tinha falado que ela tinha ido a óbito. Lá também eu tive a oportunidade de auxiliar um médico numa paracentese. Eu, minha amiga e o médico e um residente fomos lá no procedimento auxiliar o médico e o residente aqui ia fazer. Então a gente fez todo o processo, abrimos todos os materiais, deixamos tudo bonitinho, preparamos tudo bonitinho pro residente. Tava tudo correndo normal, gente. O residente tava fazendo as coisas certinho, o médico só observando. Ele aplicou lá anestesia no paciente, bonitinho. Na hora de coletar, eu tô vendo, aí ele enfia a agulha de um lado e nada. Enfia a agulha assim e nada. Enfia a agulha assim em todos os ângulos possíveis, em todos os lugares possíveis. Ele tava enfiando a agulha e não tava dando certo. E eu fui ficando agoniada com aquilo, porque tava furando muito o paciente. E o médico, não sei o que tava dando na cabeça dele, né? Porque o médico tava lá panguando. Por que não foi orientando o menino? O menino tava ali, tava aprendendo, pelo menos orientar esse negócio, né? Porque ficar furando o paciente é desumano, né, gente? Por fim, o médico falou assim, eu vou fazer. Depois que o residente já tinha deixado o paciente igual uma peneira, ele decidiu fazer. Ele falou assim, vou aplicar mais anestesia no paciente. Seguramos o vidrinho de anestesia. Ele aspirou com a agulha 40x12. E aí, o médico me vai com a agulha 40x12 na barriga do paciente, gente. Eu e minha amiga já falando assim, doutor, já demos aquele alerta, a agulha. Aí ele, nossa, é mesmo. Ele trocou a agulha, furou, coletou numa rapidez, tipo, de primeira. Por que ele não falou pro residente aonde ele tinha que ir com a agulha? Isso me deixou indignada, mas tudo bem. E eu tô falando isso aqui pra vocês por quê, gente? Pra vocês verem que erros não é só na enfermagem. Tem muita gente que acha que é só enfermagem, só na enfermagem que tem erro, que a medicina não erra. Tudo que acontece de errado no hospital é a enfermagem. Então, né, ninguém nunca culpa o médico ou qualquer outro profissional, é sempre o enfermeiro. E isso sirva de alerta da gente estar sempre atento quando a gente for fazer algum procedimento, tiver com algum amigo, se a gente vê alguma coisa, alertar com calma. Ali uma alertinha que a gente deu no médico, doutor, a agulha, não precisou nem de fazer alarde pro paciente, estava lá consciente, né? E ele mesmo já se tocou e trocou a agulha. Então, não é só a enfermagem que tem erro, né, gente? Ah, e teve uma outra experiência também que eu quero contar para que sirva de alerta para vocês. Depois que a gente fazia todo o processo assistencial dos pacientes, a gente sempre ia para a salinha dos médicos, que era onde ficavam os prontuários do paciente, para a gente poder ler a história do paciente, por que foi internado, para a gente poder entender um pouco da história do paciente, ver como que está sendo o tratamento. Quantos dias de internação, tudo também pra gente poder colocar na nossa evolução, né? Então a gente foi pra lá e ficou lá lendo os prontuários e tudo, porque a gente já tinha agilizado o nosso serviço. E aconteceu que a técnica foi e voltou pro serviço dela, né? Acho que ela não confiou que a gente realmente ia fazer o serviço, né? E quando a gente viu o relógio, falou assim, tá na hora de voltar. E aí a gente voltou pra atender os pacientes, né? E aí eu vi na prescrição da paciente que tinha um antibiótico, que por sinal não estava checado. Preparei todo o antibiótico. Eu sempre gosto de falar com o paciente, de falar com o acompanhante, o que eu vou fazer, né, de conversar e tudo, porque a gente tem que deixar ele ciente. Então eu falei, fulana, eu não lembro o nome dela, acho que era Maria. Eu falei, dona Maria e tal, tem um antibiótico pra senhora, esse antibiótico aqui, tal, tal, tal. E tudo mais, só que ela era traqueostomizada, não falava, e o filho dela não estava lá naquele momento. E eu sempre tenho o costume de olhar a prescrição antes de fazer. Eu levava a prescrição comigo para a enfermaria, para o quarto lá do paciente, e checava antes de fazer. E eu olhei para aquela prescrição e falei, gente, esse trem tá meio errado, esse horário parece que tava estranho, só que tipo assim, eu não tinha decorado muito bem os horários padrões do hospital, parecia que o horário tava errado. Minha amiga falou assim, Aline, esse trem tá meio estranho, parecendo que tá errado. E aí o filho dela chegou, que era o acompanhante, aí eu falei com ele assim, tem um antibiótico e tudo mais. Aí ele falou assim, e a técnica já fez esse antibiótico aqui. Aí eu fui lá, chequei a prescrição no horário padrão do hospital, consertei, chequei que ela fez a medicação, fiz círculo, bolinha, bolei lá onde que tava errado. Por fim, gente, que sirva de alerta. Quase que eu fiz outra dose de antibiótico na paciente que não era para ter feito. Por quê? Por causa de um erro, porque não estava checado na prescrição. Fiquem atentos a isso quando vocês estiverem no estágio, para vocês não fazerem nada de errado. Graças a Deus, eu fui precavida em olhar de novo a prescrição e conversar com a paciente e com o acompanhante e conseguir
prevenir um erro, mas que sirva de alerta para vocês aí, sempre estarem atentos. Bom, gente, enfim, esse vídeo já deve estar enorme, né? Foi só para contar para vocês mesmo que eu amei esse campo de estágio, eu amei, apesar de eu gostar mais do batidão, da urgência e emergência, de pacientes mais críticos, eu gosto também de trabalhar com esses pacientes cuidados intermediários, pacientes que andam, que pode incomodar a gente lá no postinho de enfermagem, pode ir lá buscar a gente, bater lá e falar, enfermeira, que não sei o que, não sei o que, porque não sei o que, não sei o que. Na enfermagem é assim, né? O paciente adora procurar a enfermagem para reclamar, para pedir alguma coisa, né? A gente é pra tudo. Enfermeira, eu tô precisando de um saco aqui pra proteger meu acesso aqui, pra me tomar um banho. Quer dizer, tinha muito paciente dependente lá, e a gente ia lá, fazia tudo bonitinho. Ou a gente falava assim, pode molhar que a gente já tá na hora de trocar o acesso. Aí deixava eles tomar aquele banho, depois trocava o acesso. É assim, gente, esse estágio foi muito bom pra mim, eu gostei, eu amei, eu já tô falando demais, já chega, vocês já entenderam, né? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo se ainda não é inscrito para ficar ligado em todos os Paraná aqui do canal. E deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo, se você gostou. Comenta aí se você já passou na unidade de internação, nas enfermarias, né, na unidade de clínica médica, como que foi, se você gostou, ou se você não passou, se você tá empolgada para passar, né, de ir pros estágios. Comenta aí que eu amo interagir com vocês, tá bom? Um big beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye!